Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje para o estudo de mais uma Paraxá. Paraxá, que é uma expressão hebraica utilizada para porção, uma porção da Torá. Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Hoje a Paraxá é Vaierá. E eu apareci, que se encontra em Êxodo capítulo 6, verso 2 até Êxodo 9, 35. Hoje, 21 de janeiro de 2023, 28 de Tevet, 5.783 do calendário judaico. Vamos então ao estudo da Paraxá. Vamos pelas páginas da Bíblia. Olá, voltamos. A Paraxá de hoje iremos dividi-la em 12 tópicos para ficar melhor nossa compreensão. Vamos conhecê-los. Deus promete livrar os israelitas. Genealogia de Rubem, Simeão e Levi. Deus anima Moisés a falar com Faraó. O coração de Faraó fica endurecido. A primeira praga, as águas em sangue. A praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga das pestes nos animais, a praga das úlceras, as ameaças de Deus e a praga da saraiva. Esses são os tópicos que iremos abordar. Vamos então à continuidade do assunto no próximo bloco. Vamos lá. Olá, voltamos. A Paraxá começa Deus afirmando para Moisés que irá tirar o povo do Egito, do seu cativeiro de 400 anos. Não apenas tirar, mas iria conduzi-los até a terra prometida, a terra esta que foi prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Para tanto, Deus orienta Moisés, caso o faraó não quisesse libertar o povo, que Moisés então realizasse milagres na frente de faraó, para que ele soubesse que Deus estava com Moisés e que era uma ordem direta de Deus e não pensamentos de Moisés. Dessa forma, quando Moisés e Arão chegam na presença de Faraó, ele então recusa o pedido de Moisés de soltar o povo, de liberar o povo para ir ao deserto cultuar a Deus e oferecer-lhe culto. E Moisés então mostra os milagres que Deus mandou que Moisés fizesse. E esse milagre consiste em transformar a vara de Moisés, o cajado de Moisés, em uma serpente. E isso Moisés faz com que a vara fosse jogada ao chão e essa vara então se transformou em serpente. Faraó, por sua vez, sabendo também dos seus magos e as suas magias, chama os magos e eles fazem e replicam o mesmo milagre de Moisés, com uma diferença, que a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos, a magia dos magos. A serpente engoliu, fazendo com que a serpente, que era o cajado de Moisés, fosse superior às serpentes e ao cajado de Faraó. Dessa forma, Faraó, então, indignado, endurece ainda mais o seu coração e não permite que Moisés venha assim a liberar o povo. Todavia, eu queria ressaltar a questão de endurecer o coração. Esse endurecimento do coração não é verdadeiramente essa expressão, endurecer o coração. Porque, imagine, como é que Deus vai endurecer o coração de um faraó querendo que ele solte seu povo? Isso seria um contrassenso. Então, talvez a gente deva pensar, como é o caso, que essa palavra endurecer o coração não está bem aplicada e que realmente essa palavra endurecer o coração é pesado, mas pesado no sentido de valor, de peso e de balança. Por quê? Existia na cultura egípcia, eram vários deuses que existiam na cultura egípcia, e quando alguém morria, um desses deuses levava essa pessoa, o falecido, no mundo espiritual, no mundo dos mortos, né? Isso você encontra no livro dos mortos,
para que o seu coração fosse pesado. Se o seu coração fosse pesado e ele fosse mais pesado do que uma pena, então na balança você tinha um coração que era colocado aqui, isso tudo no mundo dos mortos, não no mundo dos vivos. A pessoa morreu e no mundo dos mortos eles entendiam que acontecia isso, que no mundo dos mortos o coração dessa pessoa que morreu era colocado na balança e do outro lado da balança era colocado uma pena. E o fiel da balança, o ponteiro da balança, que ia dizer se o coração estaria mais leve ou mais pesado do que a pena. Se tivesse mais leve, então esse Deus, ele então encaminharia, levaria essa pessoa para o mundo dos mortos e lá ela habitaria. Se o coração fosse mais pesado que uma pena, então um outro Deus, que é metade homem, metade crocodilo, se encarregava de devorar essa pessoa e ela não entrava no mundo dos mortos. Então, naquele momento, quando fala que Deus diz que o coração de Faraó endureceu, na verdade a expressão que está ali, a informação que está ali é que Deus pesou o coração de Faraó entre ele e a pena, para que Moisés, que tinha sido criado na cultura egípcia, e que o próprio Faraó entendesse o que estava acontecendo. Naquele momento que é pesado o coração de Faraó, então ele fica cada vez mais preso, cada vez mais rude, cada vez mais duro. Por isso o coração de Faraó não estava endurecido, mas sim pesado, ou seja, para a cultura egípcia o que iria acontecer era a destruição de Faraó por não ter um coração puro, limpo e leve, mais leve do que uma pena. E isso é uma citação de certa forma, do futuro, onde Deus diz o que iria acontecer com o Faraó, que ele iria realmente sucumbir aos seus próprios destinos, à sua própria cultura e seus próprios credos. Vamos aos próximos blocos. Olá, voltamos. Em função desses eventos que tinham acabado de acontecer, ou seja, Moisés fazer com que o cajado fosse transformado em serpente e os magos de Faraó tendo imitado, e mesmo assim a serpente de Moisés engoliu as serpentes do Faraó, mostrando assim a sua superioridade entre as suas autoridades, tendo Moisés assim demonstrado para Faraó que ele tinha mais autoridade do que o próprio Faraó, que é um Deus na terra. Então Faraó se enfurece e pesa ainda mais as cargas sobre as costas dos hebreus, que estavam ali já como escravos há 400 anos. E em função disso, Deus ordena a Moisés a tocar no rio Nilo e esse se transforma em sangue. Esse transformar da água do rio Nilo em sangue não ficou apenas no rio Nilo, mas todas as águas do Egito foram transformadas em sangue. As garrafas, os vasos com água, a piscina, o banho, tudo que existia no Egito foi transformado em sangue. Os vasos dentro da casa do próprio Faraó transformados em sangue, a ponto de eles não poderem beber, além do mau cheiro que existia no Egito naquela época, em função de tanto sangue sendo ali colocado em todas as águas. Todavia, na região onde estavam os hebreus, na cidade dos hebreus, ali no Egito, onde eles moravam, onde eles residiam, onde eles eram escravos, ali a água não foi transformada em sangue. Então foi uma questão muito específica, onde apenas a água do rio Nilo se transformou em sangue. A água dos vasos e das casas de banho, da piscina, dos palácios de Faraó também foram transformadas em sangue, porém as águas que os hebreus bebiam e que eles usavam não foram transformadas em sangue. Todavia, vale uma observação. Essa observação que faço é que esse confronto não estava acontecendo no mundo físico. No mundo físico apenas havia a manifestação desse confronto que existia no mundo espiritual. No mundo espiritual, na verdade, existia um duelo entre os deuses do Egito e o Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o Criador dos céus e da terra, Rei do Universo. Vale ressaltar
que se Deus fosse lutar contra esses deuses do Egito ou contra qualquer outro Deus, inclusive se Deus fosse lutar contra o próprio Satanás, né, como Deus, se houvesse um confronto de Deus contra todos eles, ele como Deus, esse duelo ou esse confronto não duraria um segundo, porque Deus, por ser Deus criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele apenas com o sopro iria desconstruir. Então Deus precisou se humilhar para então manter esse confronto, porque esse confronto, apesar de estar acontecendo no mundo espiritual, ele estava sendo visível ao mundo físico. Então todos os egípcios e todos os hebreus estavam vendo o que estava acontecendo manifestado no mundo natural, no mundo físico. Olha o que Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 12. Acompanhe comigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo fala que Moisés não precisava entrar em guerra com o faraó, até porque se Moisés entrasse em guerra com o faraó, Moisés perderia, porque o faraó tinha um grande exército habilitado para a guerra. Já os hebreus, a habilitação que eles tinham era de ser escravos. Eles não iriam demandar nem conseguir uma guerra material. Então Moisés não entrou em conflito humano, em conflito físico com o faraó ou com seu exército. Moisés, então, ele faz tudo isso no mundo espiritual. O que nos chama a atenção é que muitas vezes nos colocamos como aquele que vai resolver a questão, aquele que vai chegar e vai decidir as coisas, quando na verdade é no mundo espiritual que se decide. Se nós formos lutarmos com esse mundo, com as coisas desse mundo, com as armas desse mundo, provavelmente nós iremos perder. A guerra, a luta, conforme diz aqui o apóstolo Paulo, acontece nas regiões celestes. Lá nas regiões celestes nós estamos em maioria, não estamos apenas eu, você ou um punhado de pessoas, nós estamos com todo o corpo celestial, com todos os seres celestiais que servem a Deus a nosso favor. Lá a guerra é nossa. Lembre-se do que Jesus falou, esse reino não é nosso. O reino nosso não é desse mundo. Então, ao invés de lutarmos nesse reino, nós vamos chamar essas pessoas, chamarmos nossos inimigos espirituais para vir para o nosso reino, que é o reino de Deus, e lá então iremos travar a nossa luta. Lembre-se também de Apocalipse capítulo 12, onde está acontecendo aqui na terra a grande tribulação e a tribulação, e na dimensão espiritual, Miguel e seus anjos, ele luta contra o dragão, contra Satanás e seus anjos, e Miguel expulsa eles do céu. Não é nesse mundo, é no mundo superior. Não é nesse plano, é no plano superior. É no mundo espiritual que devemos travar as nossas lutas. Vamos ao próximo bloco. Olá, voltamos para que nós possamos entender a essência desse confronto que houve entre Deus e os deuses do Egito. Eu preciso saber, eu preciso conhecer quais são os deuses que estavam envolvendo. Lembre-se do que Paulo falou, conforme nós dissemos no capítulo anterior, sobre Efésios, que não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas sim nas regiões celestes, no mundo celeste, no mundo espiritual. E eu preciso entender, nesse mundo espiritual, quem são as pessoas que Deus realmente estava batalhando, não como Deus, porque se batalhasse como Deus, Deus nem precisaria batalhar, apenas diria desfaça-se e tudo seria desfeito, apenas ele diria destrua-se e tudo seria destruído. Deus estava utilizando o mesmo poder de fogo, por assim dizer, que os deuses do Egito. Então, se tinha um Deus no Egito, que era o Deus Sol, Deus então confrontou esse Deus Sol. Se tinha um Deus no Egito, que era o Deus do Nilo, então Deus confrontou esse Deus no Nilo. Se tinha um Deus no Egito, que era o Deus da atmosfera, então Deus confrontou esse Deus da atmosfera. Então, o que a gente percebe é que cada
praga, cada evento que Deus lançava era confrontando e abatendo esse Deus que estava no mundo superior, no mundo espiritual, que fazia com que os egípcios cada vez mais massacrasse e mantivesse preso os israelitas. Então, o confronto de Deus ao lançar essas pragas não era contra o povo egípcio. Não, era contra o Deus que dominava sobre uma determinada área. Por exemplo, vamos ver alguns quadros, vamos ver alguns deuses e a sua função e o seu poder. Vamos lá. Por exemplo, nós temos o deus egípcio Ra. Ra é o deus egípcio do sol, sendo a principal divindade. A religião egípcia, o culto ao deus sol, foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração e um culto oficial por cerca de 20 anos. Com o deus Ra, ele era adorado por alguns faraós, a saber, Hatshepsut, Merneptah, Sekhmet, Siptah, Tutmoses I, Tutmoses II e III e IV, Ramsés II, Ramsés III, Ramsés IV, V, VI e Ramsés IX. Então, um deus Ra, ele era venerado por esses 14 faraós. Vamos ao próximo. O deus egípcio Amon, ele foi um deus da mitologia egípcia. Seu nome significa o oculto, ou seja, tudo que está no oculto no mundo espiritual, uma vez que originalmente era a personificação dos ventos, também conhecida como deus da atmosfera. Então, o deus egípcio Amon, ele era o deus que, segundo os egípcios criam, ele governava a atmosfera e toda a questão do ar. E ele tinha como adoradores os faraós Amenófis II, Amenófis III e Ti. Esses 4 faraós tinham como seu deus Amon. Então, quando acontecia alguma coisa nessas dimensões de vento ou da atmosfera, isso era associado ao deus Amon. O próximo deus é o deus egípcio Sete. Sete é o deus egípcio do caos, da seca, da guerra, o senhor da terra vermelha, ou seja, o deserto, onde ele era o equilíbrio para o papel de Horus, como o senhor da terra negra, ou seja, como o senhor do solo. De maneira que Sete, ele governava sobre toda a terra egípcia, sobre todo o solo egípcio, de maneira que nada acontecesse sem que Ra tivesse conhecimento, ou se ele mesmo não tivesse fosse intervenção. Como faraós que adoravam a Sete, nós temos o faraó Sete I e Sete II. E o deus egípcio Iá era o deus egípcio da lua, protetor das crianças. Inclusive, o seu cabelo ele era trançado com uma trança na lateral da cabeça, como as crianças egípcias utilizavam. E como faraó, ele tinha Amoses Nefertari e Amoses Meritano. Esses eram os deuses do Egito que estavam envolvidos em todo o processo das pragas. Então, quando Deus tocava em um ponto, ou na água, ou no sol que escureceu, ou na lua que ficou vermelha, ou em pragas de gafanhotos, que é o deus da terra, ou então granizo, que é o deus da atmosfera, cada vez que Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o grande e poderoso, o grande El Shaddai, ele tocava e mandava uma praga, na verdade não era contra as pessoas, era contra um desses deuses. Vamos ver de forma mais detalhada para vocês entenderem o confronto que na verdade existiu. A consequência desse confronto é o que aconteceu na Terra, mas o confronto em si aconteceu no mundo espiritual. Vamos lá. O Nilo, quando se tingiu de sangue, o deus que foi tocado foi o deus Amon. Quando as rãs cobrem a terra, foi o deus Ra que foi tocado. Piolhos
atormentando homens e animais, isso também foi o deus Ra que foi tocado. Moscas que cobriram o ar, e no caso a atmosfera, e atacavam homens e animais, o deus Ra que foi tocado. Pústulas que cobriam homens e animais, o deus Ra que foi tocado. Chuva de granizo destruindo plantações inteiras, era o deus Amon que foi tocado. Nuvem de gafanhotos ataca plantações, então foi o deus Amon e o deus Sete que foi tocado. Escuridão quando cobre o sol por 3 dias, foi o deus Ra que foi tocado. E os primogênitos de homens e animais que morreram foi o deus Ia que foram tocados. De maneira que cada vez que uma praga caía ou caiu sobre o Egito, era um desses deuses que era confrontado e perdido. Então, na verdade, o que eu vi ali foi uma guerra entre deuses. Todavia, vale o que eu já falei, que se Deus fosse lutar como Deus, não haveria guerra. No entanto, para que os egípcios entendessem que os deuses dele foram caindo um a um, e que o próprio povo de Israel entendesse que aqueles deuses que de alguma forma eles observavam e de alguma forma eles também veneravam, eu vou explicar porque eu também veneravam, caíram, para que eles pudessem entender que era Deus efetivamente que estava com Moisés e que através de Moisés eles iriam ter a saída do Egito e, consequentemente, a chegada até a Terra Prometida. Eu disse que ele também venerava pelo seguinte: das pessoas que saíram do Egito, em torno de 2 milhões de pessoas, algumas estimativas, não temos como dar essa certeza, algumas pessoas entendem que seja isso, e vamos trabalhar com esse número, que esse número foram 20% das pessoas hebreias que estavam no Egito, ou seja, 80% dos hebreus, dos israelitas, ficaram no Egito, não saíram, apenas 20% saíram, 2 milhões, ou seja, lá existiam 10 milhões de pessoas, e desses 10 milhões de pessoas, apenas 20%, ou seja, 2 milhões saíram e 8 milhões continuaram no Egito, servindo aos seus deuses, aos deuses do Egito, à idolatria e tudo aquilo, e sacrificando inclusive a esses deuses. Por esse motivo que eles ficaram lá, eles não entraram na Terra Prometida. E o que é que eu tiro de descanso? O que é que eu tiro de informação com isso? Que eu não posso ficar na terra de ídolos. Que eu não posso. E quando eu digo ficar na terra de ídolos, quer dizer sair da terra, mas não estar envolvido com. Nós não temos condições de sair do Brasil, até porque o mundo todo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então o mundo todo está envolvido. A única forma de nós sairmos efetivamente desse mundo é por conta do arrebatamento, quando ele acontecer. Porque no arrebatamento, quando ele acontecer, e vai acontecer, não é se, é quando acontecer, nós iremos subir com corpos incorruptíveis. Primeiro, aqueles que já estão mortos em Cristo Jesus ressuscitarão, e nós juntamente com eles formaremos um só corpo em Cristo Jesus e seremos arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. Mas nós podemos sim sair desse Egito quando desligamos a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, os nossos valores desse mundo. Nesse momento eu estou saindo do Egito. Quando eu e você aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos dando os primeiros passos para sair do Egito em direção à Terra Prometida. Iremos passar pelo deserto, iremos atravessar o Mar Vermelho, mas uma coisa muito interessante. Quando Israel saiu do Egito, ele poderia ir por qualquer lugar, até porque quando você pensa na geografia, onde você vê o mar e a península, inclusive a península do Sinai, Israel poderia sair do Egito e circundar, atravessar a península sem precisar cruzar o Mar Vermelho. Mas Deus os leva para em direção ao Mar Vermelho, e chegando lá, quando o faraó vai se aproximando dele para poder pegar o povo e levar de novo cativo, Moisés mais uma vez faz um milagre com seu cajado, o mar se abre e o povo hebreu passa a pé enxuto. O mar se abriu, o povo hebreu passa a pé enxuto. Quando o povo hebreu termina de passar, que o faraó vem atrás, no caso o seu exército vem atrás de faraó, dos judeus,
dos israelitas, o mar então fecha com eles dentro. Faraó fica do outro lado e os exércitos de Faraó mortos no mar e os hebreus do outro lado do Mar Vermelho. O que é que isso quer dizer? Nós vamos entrar no deserto. Vamos. E muitos de nós estão em deserto. Mas quando Deus atravessa o povo do Mar Vermelho, que é o nosso batismo espiritual, quando nós nos batizamos em Cristo Jesus, nós atravessamos esse Mar Vermelho para ir no deserto, ou seja, ir no dia a dia pregando a palavra de Cristo e tendo muitas retaliações em função disso. Nós temos a mesma mensagem de Deus que Deus deu para os israelitas, que foi a seguinte: vocês vão atravessar o mar. Vocês podem até tombar no deserto, como aconteceu, mas para o Egito vocês não voltam mais. Vocês podem até tombar no deserto, na caminhada, na jornada, até a terra prometida, mas para o Egito vocês não voltam mais. Desde então, o Egito nunca mais foi uma nação referência sobre a terra, nunca mais. Nós podemos até passar por dificuldades no deserto, nós podemos até tomar uma queda espiritual, e Paulo fala que filhinhos não temeis, se não peques, porque se pecares saiba que vocês têm um advogado. Nós podemos até cair, não por desejo, não por predisposição, podemos até cair, mas para o Egito a gente não volta mais. E aquelas pessoas que andaram com Deus e apostataram da fé e voltaram para o mundo, essas são aquelas pessoas que ficaram lá no Egito, aqueles 80%, aqueles 8 milhões de pessoas que não foram na caminhada, que não seguiram a caminhada e ficaram no Egito, não saíram, voltaram para o Egito. Irmão, irmã, que nós, através dessa paraxá, entendamos que cada um dos deuses do Egito que nós vivemos, o dinheiro, a corrupção, o poder, a ganância, tudo isso vão cair no tempo certo. Nós seremos libertos e vamos atravessar o Mar Vermelho. Quando nós aceitamos a Cristo, é o que nós fazemos. E vamos em caminho, em direção à terra prometida. Deus abençoe. Shavua Tov. Em nome de Jesus, boa semana. Shabbat Shalom. Até a próxima, se Deus assim permitir.